Alguma vez você já teve a sensação de estar em um lugar tão escuro e profundo que parecia impossível sair, onde todas as suas tentativas de avançar pareciam inúteis? Se já, você não está sozinho. O rei Davi, um dos maiores líderes da história bíblica, passou por momentos assim e deixou um testemunho poderoso para nós. No Salmo 40, Davi nos conta como, em meio ao desespero, ele encontrou redenção e esperança através da sua fé em Deus. Imagine um homem de coração quebrado que olhava para cima, do fundo de um poço escuro, clamando por ajuda. Ele esperou pacientemente, e no momento certo, uma mão divina o puxou para a luz. Essa não é apenas a história de Davi, é a história de todos nós que enfrentamos desafios e adversidades. Neste vídeo, vamos explorar profundamente o Salmo 40, uma jornada de fé, superação e confiança inabalável em Deus. Vamos desvendar os segredos escondidos nas palavras de Davi, trazendo ensinamentos práticos para o nosso dia a dia. A cada versículo, descobriremos como Deus pode transformar o nosso lamento em dança, a nossa tristeza em alegria e o nosso desespero em esperança. Prepare-se para uma viagem emocionante, onde veremos que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé pode nos erguer e nos dar forças para continuar. Não perca a chance de entender como o Salmo 40 pode impactar a sua vida de maneira profunda e duradoura. Acompanhe-nos nessa jornada espiritual e descubra como a confiança em Deus pode mudar a sua história, assim como mudou a de Davi. Imagine se, do fundo de um poço, você pudesse ouvir os murmúrios de promessas divinas, assegurando-lhe que a libertação está por vir. É assim que Davi se sentiu enquanto esperava pacientemente pelo auxílio de Deus. Mas o Salmo 40 não é apenas sobre paciência e espera. É sobre a certeza de que, mesmo nas situações mais sombrias, há uma promessa de redenção e transformação. Você sabia que existe uma chave secreta neste salmo, uma revelação oculta que pode mudar a forma como você encara os desafios da vida? Vamos descobrir juntos como Davi encontrou uma nova canção no coração, uma canção de louvor que trouxe mudanças miraculosas em sua vida. Será que essa canção poderia ser a chave para a sua transformação também? Nas próximas partes deste vídeo, vamos mergulhar fundo nas palavras do Salmo 40, revelando como cada versículo contém uma promessa de esperança e uma lição de vida prática. Prepare-se para ser surpreendido por uma descoberta emocionante que Davi fez, algo que pode revolucionar a sua jornada espiritual. Afinal, a fé não é apenas acreditar no invisível, mas é também esperar pela manifestação do impossível. E no meio de nossa jornada, Deus nos oferece sinais, pequenas revelações que nos guiam e nos fortalecem. Quer saber qual é a revelação que pode transformar a sua vida? Fique conosco e descubra como um simples cântico de louvor pode ser a resposta para os seus anseios mais profundos. Vamos continuar explorando essa história inspiradora, com a promessa de um segredo que será revelado. Uma promessa que traz consigo esperança, fé renovada e a certeza de que, com Deus, todos os desafios podem ser superados. Pronto para essa jornada de descobertas? Era um tempo de grandes tribulações e desafios no reino de Israel. As colinas e vales eram testemunhas silenciosas das batalhas travadas não apenas com espadas, mas também dentro dos corações dos homens. Davi, o jovem pastor de ovelhas que se tornou rei, conhecia bem esses conflitos. Ele havia passado de cuidar dos rebanhos em Belém a liderar um povo em constante luta por sobrevivência e identidade. No entanto, a maior batalha de Davi não era contra inimigos externos, era contra as sombras da dúvida e do desespero que ocasionalmente o cercavam. Após ser ungido rei, Davi enfrentou a perseguição do ciumento Saul, a traição de pessoas próximas e a responsabilidade esmagadora de governar. Apesar de suas conquistas e da confiança que depositava em Deus, havia momentos em que Davi se sentia como se estivesse em um poço profundo e escuro, incapaz de encontrar uma saída. O cenário inicial é a caverna de Adulão, um refúgio e prisão ao mesmo tempo. Ali, Davi encontrou abrigo, mas também encarou a solidão e o medo. Com ele estavam seus fiéis guerreiros, um grupo diversificado de homens que haviam se juntado a ele em suas jornadas, homens em dívida, descontentes e desesperados. Juntos, eles formavam uma família improvável,
unidos pela luta comum e pela lealdade ao seu líder. Uma noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu de Judá, Davi refletia sobre sua vida e seu propósito. Ele pegou sua harpa e começou a tocar, buscando consolo nas melodias antigas que aprendia desde criança. Suas mãos criavam harmonias que ecoavam pela caverna e, em sua mente, um cântico de esperança começou a surgir. Digno de confiança é o Senhor, ele murmurava, quase como uma oração. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Salmo 42. Este era o início do Salmo 40, um testemunho pessoal e profundo da fé inabalável de Davi. Ele sabia que, apesar das dificuldades, Deus estava trabalhando em sua vida de maneiras invisíveis, preparando-o para algo maior. Os primeiros desafios de Davi eram tanto externos quanto internos. Havia a constante ameaça dos filisteus, que não perdiam oportunidade de atacar Israel, e havia também a necessidade de manter a moral alta entre seus homens. Contudo, o desafio mais significativo era manter sua fé viva e ardente, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Na caverna de Adulão, Davi e seus homens enfrentavam a realidade da escassez de recursos, a incerteza do futuro e a pressão de lutar por um reino que muitos ainda não reconheciam. Mas Davi não estava sozinho. Ele tinha ao seu lado homens como Joabe, seu corajoso comandante, Abiatar, o sacerdote fiel, e outros guerreiros leais que acreditavam no seu chamado divino. Enquanto a história se desenrola, Davi encontra força e consolo nas promessas de Deus. Ele percebe que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz guiando seu caminho, uma mão invisível que o sustenta e o prepara para os desafios vindouros. Neste ponto, começamos a sentir a tensão crescente, a luta interna de Davi para manter sua fé e confiança em Deus. E assim, a preparação para a grande reviravolta está completa, estabelecendo o palco para o próximo capítulo da jornada inspiradora de Davi. Enquanto os dias na caverna de Adulão passavam, o grupo ao redor de Davi se tornava mais unido. Cada homem tinha sua própria história, suas próprias batalhas, e juntos eles compartilhavam a esperança de um futuro melhor, liderados pelo jovem rei. Davi era mais do que apenas um líder militar. Ele era um pastor de almas, guiando seu povo através das tempestades da vida, com fé e coragem. Um dos personagens principais dessa jornada é Joabe, o comandante destemido e estrategista brilhante. Joabe era conhecido por sua lealdade feroz a Davi e sua determinação inabalável em proteger Israel. Apesar de sua aparência dura e comportamento rigoroso, Joabe tinha um coração que batia com a mesma paixão e devoção que Davi. Ao seu lado estava Abiatar, o sacerdote que havia sobrevivido à terrível chacina dos sacerdotes em Nob. Ele carregava consigo a responsabilidade de manter a fé viva entre os homens de Davi, oferecendo orientação espiritual e conforto nos momentos de desespero. Abiatar era uma figura de esperança, lembrando a todos que mesmo nas horas mais sombrias, a presença de Deus era uma constante. Outro personagem marcante era Benaia, um dos mais valentes guerreiros de Davi. Conhecido por suas façanhas corajosas, como matar um leão em um poço em um dia de neve, Benaia personificava a coragem e a força que Davi inspirava em seus homens. Ele era a prova viva de que a fé podia transformar pessoas comuns em heróis extraordinários. O cenário era árido e inóspito, com a caverna de Adulão servindo tanto como refúgio quanto como prisão. As colinas ao redor ofereciam vistas panorâmicas do deserto de Judá, lembrando constantemente os homens da vastidão do mundo e da infinidade de desafios que ainda enfrentariam. Era um local de introspecção, onde cada homem se confrontava com seus próprios medos e aspirações. Os primeiros obstáculos eram muitos. Havia a escassez de alimentos e água, que testavam a resiliência e a fé do grupo diariamente. A constante ameaça dos filisteus e de outras tribos hostis exigia vigilância e prontidão. Além disso, a sombra de Saul, que perseguia Davi incansavelmente, era uma ameaça constante à segurança do grupo. A tensão no acampamento de Davi continuava a crescer à medida que novos desafios surgiam. Não era apenas a falta de recursos ou a ameaça constante dos inimigos que pressionavam o grupo, mas também os conflitos internos que começavam a emergir.
A liderança de Davi estava sendo testada de maneiras que ele nunca havia imaginado. Joabe, apesar de sua lealdade inquestionável, começava a mostrar sinais de frustração. Ele via a necessidade de uma ação mais agressiva contra Saul, acreditando que apenas através da força poderiam garantir a segurança e o futuro de Israel. Joabe era um homem de ação, e a espera paciente de Davi por uma intervenção divina testava sua paciência. Davi, por outro lado, estava determinado a seguir o caminho da fé. Ele acreditava que tomar as coisas em suas próprias mãos e agir precipitadamente poderia afastá-lo do plano divino. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Ele lembrava a si mesmo e aos seus homens. Essa divergência de perspectivas criava uma tensão palpável entre Davi e Joabe, um conflito que ameaçava a unidade do grupo. Enquanto isso, Abiatar se tornava uma figura central na manutenção da coesão do grupo. Ele trabalhava incansavelmente para mediar entre Davi e Joabe, oferecendo orações e palavras de sabedoria. Abiatar sabia que a unidade era essencial para a sobrevivência deles, e ele se esforçava para manter a paz e a esperança viva entre os homens. Paralelamente, Benaia lutava com seus próprios demônios internos. Ele havia se tornado um herói entre os homens de Davi, mas o peso das expectativas e a pressão para estar sempre à altura eram esmagadores. Em noites silenciosas, longe dos olhos dos outros, ele se perguntava se poderia continuar a ser a rocha que todos viam nele. Benaia encontrava consolo nas palavras de Davi, lembrando-se de que a verdadeira força vem da confiança em Deus. A caverna, que inicialmente parecia um refúgio, começava a se transformar em um caldeirão de emoções e conflitos não resolvidos. O desespero de estar constantemente fugindo e a incerteza sobre o futuro testavam a fé e a determinação de todos. Davi sentia o peso da liderança, sabendo que precisava encontrar uma maneira de restaurar a harmonia e renovar a fé de seus homens. Em meio a esses conflitos, Davi buscava inspiração na música e na oração. Ele compunha novos salmos, palavras de louvor e esperança, que ressoavam nas paredes da caverna, trazendo um alívio momentâneo para as tensões. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 43. Os novos conflitos e motivações dos personagens aprofundavam a narrativa, mostrando que mesmo os mais fortes líderes e guerreiros enfrentam batalhas internas. A luta de Davi para manter a fé e a unidade do grupo se tornava uma metáfora poderosa para os desafios que todos enfrentamos em nossas próprias vidas. A tensão na caverna de Adulão continuava a aumentar. As provisões estavam se esgotando e os homens de Davi sentiam o peso da incerteza. Enquanto Davi buscava forças na oração e nos salmos, um novo obstáculo estava prestes a surgir, testando ainda mais a fé e a determinação de todos. Uma noite, um jovem mensageiro chegou correndo ao acampamento, trazendo notícias alarmantes. Ele estava ofegante, com o rosto suado e os olhos arregalados pelo medo. Saul soube de nosso paradeiro, disse ele, sua voz trêmula. Ele está vindo com um grande exército para nos capturar. As palavras do mensageiro caíram como uma tempestade sobre os homens de Davi. O pânico e a preocupação rapidamente se espalharam entre eles. Joabe, sempre pronto para a ação, sugeriu que eles preparassem uma emboscada. Não podemos esperar que Saul nos encontre desprevenidos, argumentou ele. Devemos lutar antes que ele nos alcance. Mas Davi, com uma calma surpreendente, levantou a mão para silenciar as discussões. Ele sentiu uma necessidade urgente de buscar a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão precipitada. Vamos consultar o Senhor, disse Davi, dirigindo-se a Abiatar, o sacerdote. Abiatar trouxe o éfode, uma vestimenta sagrada usada para buscar respostas divinas. Enquanto ele orava, uma sensação de paz encheu a caverna. Davi, o Senhor nos diz para não temer, disse Abiatar após sua oração. Ele nos entregará das mãos de Saul. Essa revelação trouxe uma nova onda de esperança e determinação ao grupo. Mas a reviravolta estava apenas começando. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Davi teve um sonho poderoso. Nele ele viu uma visão de um grande banquete, onde todos os seus homens estavam sentados em paz e alegria. Ao final do banquete,
uma figura radiante se levantou e entregou a Davi uma chave dourada. Davi acordou com o coração acelerado. Ele sabia que esse sonho era mais do que uma simples visão noturna. Era uma mensagem de Deus, uma promessa de libertação e vitória. Com essa nova revelação, Davi reuniu seus homens e compartilhou o sonho com eles. A chave que Deus me deu no sonho representa nossa fé e confiança nele, explicou Davi. Devemos manter nosso foco e acreditar que ele nos guiará para a vitória. Os homens de Davi ficaram profundamente tocados pela visão e palavras de seu líder. A revelação importante e a primeira reviravolta da história estavam claras. A chave para a vitória não estava na força das armas, mas na força da fé. E assim, com renovada coragem e unidade, eles se prepararam para enfrentar Saul, confiando plenamente na providência divina. As palavras de Davi sobre seu sonho e a chave dourada ecoaram pela caverna, trazendo uma nova perspectiva e uma sensação de propósito renovado. No entanto, cada personagem reagiu de maneira única, adaptando-se à nova situação enquanto lidavam com seus próprios sentimentos e motivações. Joabe, sempre o pragmático, se sentiu inicialmente cético em relação ao sonho de Davi. Ele sabia que uma batalha se aproximava e que no campo de batalha, as armas e a estratégia ainda seriam essenciais. Mas, ao ver a fé inabalável de Davi e a renovada esperança entre os homens, Joabe decidiu que deveria confiar no julgamento de seu líder. Davi, disse ele, não entendo completamente essa visão, mas prometo que lutarei ao seu lado com toda a minha força. Prepararei nossos homens para qualquer eventualidade. Abiatar, por outro lado, estava profundamente tocado pela revelação de Davi. Como sacerdote, ele sempre acreditou no poder da fé e nas promessas de Deus. Ele tomou a responsabilidade de manter a chama da esperança viva entre os homens. Este é um sinal claro de que o Senhor está conosco, disse ele, compartilhando orações e palavras de encorajamento. Ele organizou vigílias de oração e momentos de reflexão para que todos pudessem fortalecer sua fé antes da batalha iminente. Benaia, apesar de suas dúvidas internas, encontrou uma nova fonte de coragem no sonho de Davi. Ele sabia que precisava ser um exemplo de força para os outros. Se Davi acredita, então eu acredito, afirmou ele, preparando seus companheiros de armas e inspirando-os com histórias de suas próprias façanhas, lembrando-os de que a coragem e a fé podem superar qualquer obstáculo. Os homens de Davi também reagiram de maneiras diversas. Alguns encontraram consolo nas palavras de seu líder, enquanto outros ainda lutavam contra o medo e a incerteza. Mas a visão de Davi e a promessa de uma chave dourada começaram a unir o grupo de uma maneira que nada antes havia conseguido. Eles começaram a se preparar para a chegada de Saul, ajustando suas estratégias e reforçando suas defesas. Mas, além das preparações físicas, houve um esforço coletivo para fortalecer a fé de todos. Os homens cantavam os salmos compostos por Davi, cada nota e palavra ressoando com esperança e determinação. A caverna, antes um lugar de desespero, agora vibrava com uma nova energia. Era como se a visão de Davi tivesse iluminado as trevas, dando a todos uma razão para acreditar que a libertação estava próxima. Eles sabiam que a batalha seria dura, mas com a fé como sua arma mais poderosa, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Essa reviravolta e as reações dos personagens mostraram que mesmo nos momentos mais difíceis, a fé e a unidade podem transformar as circunstâncias mais sombrias em oportunidades de crescimento e superação. Com essa nova visão, estavam prontos para enfrentar o que viesse, confiando que Deus os guiaria para a vitória. Enquanto os homens de Davi se preparavam para a chegada iminente de Saul, uma questão profunda pairava no ar. O que realmente significa confiar em Deus? Para Davi, essa questão era mais do que um simples conceito. Era um dilema que ele vivia diariamente. E agora, ele convidava cada um de seus homens e cada um de nós a refletir sobre essa questão crucial. Davi olhou para seus guerreiros, seus olhos cheios de determinação e compaixão. Meus amigos, começou ele, sua voz ressoando na caverna. Estamos à beira de uma batalha que testará nossa fé de maneiras que nunca imaginamos. Mas pergunto a vocês, o que significa confiar em Deus quando tudo parece perdido? Ele fez uma pausa,
deixando suas palavras ecoarem na mente de cada um. Não é fácil confiar quando estamos cercados por inimigos, quando nossas provisões estão se esgotando e quando o futuro é incerto. Mas a verdadeira fé não se revela nos momentos de abundância, e sim nas dificuldades. Estamos dispostos a entregar nossas preocupações, nossos medos e nossas inseguranças nas mãos de Deus? Estamos preparados para acreditar que Ele nos guiará, mesmo quando o caminho à frente é escuro e desconhecido? Neste momento, Davi não estava apenas falando com seus homens. Ele estava falando diretamente ao espectador, convidando-o a fazer parte dessa narrativa espiritual. E você? Ele parece perguntar. O que significa para você confiar em Deus em meio aos seus próprios desafios? Quais são os poços em que você se encontra e como você pode buscar a mão divina para te tirar deles? À medida que a caverna se enchia de um silêncio contemplativo, cada homem se viu confrontado com seus próprios dilemas internos. Joabe, com toda a sua força e pragmatismo, começou a perceber que a verdadeira batalha talvez não estivesse apenas do lado de fora, mas também dentro de si mesmo. Abiatar, o sacerdote, refletia sobre como poderia fortalecer ainda mais a fé de seus companheiros. E Benaia, o guerreiro valente, sentia um novo fogo de propósito acender em seu coração. Assim, a pergunta de Davi se tornava uma pergunta para todos nós. Estamos prontos para confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós? Podemos entregar nossos medos e confiar que Ele nos guiará pelo caminho certo? Esse dilema profundo não era apenas a luta de Davi e seus homens, mas um convite para cada um de nós refletirmos sobre nossa própria jornada de fé e confiança. Que assim, o espectador se tornava uma extensão dos personagens, envolvido na narrativa e motivado a explorar sua própria relação com a confiança divina. Enquanto Davi e seus homens se preparavam para enfrentar a ameaça de Saul, um visitante inesperado chegou ao acampamento, trazendo uma revelação surpreendente. Era Jonatas, filho do próprio rei Saul e amigo leal de Davi. Sua chegada trouxe um misto de alívio e espanto entre os homens de Davi. Jonatas havia arriscado sua vida para alcançar Davi. Eu vim com uma mensagem urgente, disse ele com os olhos cheios de determinação. Saul está vindo, sim, mas ele não está sozinho. Deus me enviou para avisar que há um traidor entre nós. Alguém próximo a você está passando informações para Saul. Essa revelação chocante caiu como uma bomba no acampamento. A ideia de um traidor no meio de seus próprios homens era inimaginável. Davi olhou para Jonatas, a gratidão e a preocupação misturadas em seu olhar. Quem poderia estar nos traindo? Ele perguntou, a angústia em sua voz. Não sei quem é, mas Deus me deu outra mensagem, continuou Jonatas. O traidor será revelado através de um ato de desespero. Fiquem atentos aos sinais. Essa informação inesperada lançou uma nova camada de tensão sobre o grupo. Quem poderia ser o traidor? Enquanto todos se entreolhavam, suspeitas começaram a surgir. Mas Davi sabia que precisava manter a calma e confiar nas instruções divinas. A chegada de Jonatas não trouxe apenas preocupações, trouxe também esperança. Ele entregou a Davi um amuleto, um presente de sua mãe, a rainha. Este amuleto tem sido um símbolo de proteção em nossa família, disse ele, que ele te guie e te proteja. Com essa nova revelação, Davi se viu frente a frente com um novo dilema. Como identificar o traidor sem causar desconfiança e medo entre seus homens? Ele sabia que precisava de sabedoria divina mais do que nunca. E aqui deixamos uma pergunta para você, espectador. Em momentos de traição e desconfiança, como você pode manter sua fé e unidade? Estaríamos preparados para enfrentar um desafio tão grande, confiando nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece incerto? Essa reviravolta não apenas aumenta a curiosidade e o suspense, mas também deixa uma mensagem poderosa. A verdadeira confiança em Deus nos guia mesmo nos tempos de traição e adversidade. E essa história está longe de acabar. No próximo vídeo, exploraremos como Davi e seus homens enfrentam esse novo desafio, revelando o traidor e encontrando uma nova força em sua fé. Enquanto Davi observava a chegada de Jonatas, ele sentiu um misto de alegria e apreensão. O reencontro com seu amigo de longa data era uma pequena fagulha de conforto em meio à escuridão. Jonatas, com seu olhar determinado e palavras de urgência,
trouxe mais do que notícias preocupantes. Ele trouxe um lembrete do poder da amizade e da confiança mútua. Sentados ao redor da fogueira, os homens de Davi ouviram atentamente as revelações de Jonatas. A luz das chamas dançava em seus rostos cansados, refletindo a tensão e a esperança que permeavam o ar. A caverna, antes apenas um refúgio, agora era palco de decisões que poderiam mudar o destino de todos. Davi, sentindo o peso da liderança, olhou para seus homens com um olhar sereno, mas firme. Meus amigos, sabemos que um traidor está entre nós. Isso não apenas testa nossa segurança, mas também nossa confiança uns nos outros. Temos que nos lembrar do que nos uniu aqui, nossa fé em Deus e nossa determinação de lutar pelo que é justo. Joabe, com suas sobrancelhas franzidas e mãos inquietas, interrompeu. Davi, estamos prontos para lutar, mas como podemos confiar se há um traidor entre nós? Precisamos de respostas. Davi assentiu, compreendendo a frustração de seu comandante. Joabe, eu entendo sua preocupação, mas a verdadeira força não vem da desconfiança, e sim da fé. Se permitirmos que a desconfiança nos divida, já estaremos derrotados. Abiatar, o sacerdote, se aproximou e colocou a mão no ombro de Davi. Devemos orar e buscar a orientação de Deus. Ele nos guiará e nos dará sabedoria para identificar o traidor. Nossa fé deve ser nosso alicerce. A conversa foi interrompida por Benaia, que com uma voz grave disse: a confiança é uma estrada de mão dupla. Devemos confiar em Deus e uns nos outros. Só assim poderemos superar esse desafio. O dilema que Davi e seus homens enfrentavam ressoava profundamente com questões universais que todos nós encontramos em nossas vidas. Como confiar em meio à traição? Como manter a unidade diante da adversidade? Esses dilemas são atemporais, ecoando através dos séculos e se conectando com nossas próprias experiências diárias. Enquanto a fogueira continuava a crepitar, Davi refletiu sobre as palavras que compartilhara com seus homens. Ele sabia que a batalha externa contra Saul era apenas uma parte da guerra que precisavam vencer. A verdadeira batalha era interna, a luta para manter a fé, a esperança e a unidade. Voltando-se para Jonatas, Davi sorriu. Obrigado, meu amigo. Sua chegada aqui hoje é um sinal de que Deus está conosco, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Jonatas retribuiu o sorriso e apertou a mão de Davi. Estamos juntos nessa, Davi, e com fé encontraremos um caminho. Essa narrativa íntima e emocional nos lembra que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a verdadeira força está na fé, na amizade e na unidade. Esses são os alicerces que nos sustentam, mesmo nos momentos mais sombrios. A tensão no acampamento de Davi atingiu seu ápice. A revelação de Jonatas sobre o traidor entre eles havia deixado todos em estado de alerta. A cada movimento, a cada palavra, os homens se olhavam com desconfiança, tentando identificar quem poderia ser o traidor. A atmosfera pesada era um lembrete constante do perigo iminente. Saul e seu exército se aproximavam, e Davi sabia que o confronto estava para acontecer. Ele reuniu seus homens uma última vez antes da batalha. Meus amigos, chegou o momento que todos temíamos, disse ele, sua voz firme e resoluta. Mas lembrem-se, nossa força não vem de nossas espadas, mas de nossa fé em Deus. Ele nos guiou até aqui e não nos abandonará agora. No entanto, enquanto Davi falava, um dos homens, um guerreiro de confiança chamado Asael, começou a agir de forma estranha. Ele estava inquieto, olhando nervosamente para os lados e evitando o olhar de Davi. Joabe, que estava atento a todos os detalhes, percebeu o comportamento suspeito de seu irmão. Algo não está certo, murmurou Joabe para Davi. Asael está escondendo algo. Davi, embora surpreso, sabia que precisava agir com sabedoria. Ele se aproximou de Asael, seus olhos fixos no guerreiro inquieto. Asael, há algo que você deseja nos contar? Asael hesitou, suando profusamente. Finalmente, sob a pressão do olhar penetrante de Davi, ele desmoronou. Eu fui forçado, confessou ele, sua voz trêmula. Saul ameaçou minha família. Ele disse que, se eu não revelasse nosso paradeiro, ele os mataria. O choque e a tristeza tomaram conta de Davi. Asael, um dos seus, havia sido manipulado pelo medo. Por que não nos contou antes? Perguntou Davi, sua voz cheia de dor. Poderíamos ter ajudado sua família.
Azael caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu tinha medo. Tinha medo de perder minha família e de ser visto como um traidor por todos vocês. Davi respirou fundo, lutando contra a raiva e a tristeza que sentia. Ele olhou para seus homens, que estavam igualmente atordoados pela revelação. A traição é uma arma poderosa, mas o perdão é ainda mais forte, disse ele, estendendo a mão para Azael. Levante-se, Azael. Nossa batalha não é contra você, mas contra aqueles que nos querem destruir. Enquanto os homens ajudavam Azael a se levantar, a determinação em seus corações se solidificou. Eles sabiam que a verdadeira batalha era interna, uma luta para manter a fé e a unidade, mesmo quando tudo parecia perdido. Com a identidade do traidor revelada, Davi e seus homens se prepararam para enfrentar Saul. Eles sabiam que a batalha seria intensa, mas estavam prontos. A fé de Davi havia inspirado a todos, e eles avançaram para a batalha com coragem renovada. No campo de batalha, as forças de Saul e Davi se encontraram. Era uma visão impressionante, com espadas cintilando e escudos colidindo. Mas no coração de Davi havia uma calma inexplicável. Ele sabia que não estava lutando sozinho. Em meio ao caos da batalha, Davi ergueu sua voz em um cântico de louvor, suas palavras ecoando pelo campo de batalha. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Salmo 43. As palavras de Davi ressoaram entre seus homens, enchendo-os de uma força sobrenatural. E naquele momento, em meio à violência da guerra, algo milagroso aconteceu. As forças de Saul começaram a recuar, como se uma mão invisível os afastasse. A batalha estava longe de terminar, mas a maré havia mudado. Davi e seus homens, unidos pela fé e pelo perdão, lutavam com uma determinação que só podia vir de uma confiança inabalável em Deus. A batalha foi dura e extenuante, mas a força de Davi e seus homens, alimentada pela fé, prevaleceu. Enquanto os inimigos de Saul recuavam, a vitória parecia se aproximar, trazendo um alívio temporário ao grupo exausto. As palavras de Davi, cantadas em meio à batalha, reverberavam em seus corações, lembrando-os da presença divina que os acompanhava. Quando o sol se pôs e a poeira assentou, Davi reuniu seus homens em um círculo. O brilho das estrelas era o único testemunho de sua conversa sincera. Hoje enfrentamos não apenas uma batalha física, mas uma batalha espiritual, começou Davi, sua voz tranquila, mas cheia de gravidade. Vencemos porque não confiamos apenas em nossas habilidades, mas colocamos nossa confiança em Deus. Joabe, ainda suado e com o rosto marcado pelas lutas, assentiu. Davi, você estava certo. A fé foi nossa arma mais poderosa. Davi sorriu para seu comandante leal. Joabe, sua coragem e determinação são inigualáveis. Juntos, encontramos forças que nem sabíamos que possuíamos. Abiatar, o sacerdote, se aproximou e colocou uma mão reconfortante no ombro de Asael. Asael, sua confissão nos salvou de uma armadilha maior. O perdão e a redenção fazem parte do plano de Deus para nós. Asael, com lágrimas nos olhos, levantou-se e olhou para Davi e os outros homens. Agradeço por seu perdão e compreensão. Vou dedicar minha vida a reconquistar a confiança de todos vocês e lutar pelo nosso povo. Davi assentiu e estendeu a mão para Asael. Todos cometemos erros, mas é a maneira como nos levantamos e aprendemos com eles que define nosso caráter. Juntos vamos continuar essa jornada. Enquanto o grupo se preparava para deixar a caverna de Adulão, Davi refletia sobre as lições aprendidas. A confiança em Deus havia sido fundamental para superar os desafios que enfrentaram. Cada obstáculo, cada dúvida e cada momento de desespero haviam sido oportunidades para fortalecer sua fé e união. Nossa jornada está longe de terminar, disse Davi, olhando para seus homens com determinação. Mas agora, mais do que nunca, sabemos que Deus está conosco. Ele é nossa rocha e nossa fortaleza. Continuaremos a confiar nele e a lutar pelo que é certo. Essa história de Davi e seus homens não é apenas um relato bíblico. É uma reflexão poderosa sobre como a fé, a confiança e a unidade podem nos guiar através das tempestades mais difíceis. Os desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas podem ser diferentes, mas as lições permanecem as mesmas. E para você, espectador,
Qual é a batalha que você enfrenta hoje? Onde você precisa colocar sua confiança? Como a fé pode ser uma âncora em meio às tempestades da vida? Essas são perguntas que cada um de nós deve responder. E ao fazermos isso, encontramos força e inspiração para continuar. Se você sentiu-se tocado por essa história, se a jornada de Davi ressoou com suas próprias lutas e desafios, convidamos você a se juntar a nós em nossa comunidade. Inscreva-se no canal, compartilhe suas experiências e deixe-nos saber como essas mensagens de fé e esperança impactam sua vida. Juntos, podemos encontrar força na fé e na união, enfrentando os desafios da vida com coragem e determinação. Vamos continuar a explorar histórias inspiradoras, aprender lições valiosas e crescer em nossa jornada espiritual. Amigos e amigas, essa jornada incrível de fé, esperança e confiança em Deus não termina aqui. Se você se sentiu tocado pela história de Davi e seus homens, se essas lições de vida ressoaram em seu coração, temos um convite especial para você. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muitas outras histórias inspiradoras, reflexões profundas e ensinamentos bíblicos para compartilhar com você. Cada vídeo é uma oportunidade de crescermos juntos na fé e encontrarmos forças para enfrentar os desafios da vida. Queremos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos sobre a história de Davi. Como a confiança em Deus tem impactado sua vida? Quais lições você leva para o seu dia a dia? Sua interação é muito importante para nós e ajuda a fortalecer nossa comunidade. Além disso, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Espalhe a mensagem de fé e esperança para que mais pessoas possam ser tocadas e inspiradas. E temos uma surpresa especial. Preparamos um devocional bíblico com muito carinho para ajudar você a aprofundar ainda mais sua fé e sua caminhada com Deus. Nele, você encontrará reflexões diárias, versículos inspiradores e orações poderosas. Para acessá-lo, confira o link na descrição e no comentário fixado. Não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo, onde continuaremos explorando histórias de fé e ensinamentos que podem transformar nossas vidas. Juntos, podemos encontrar força na Palavra de Deus e enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Sua presença e participação são fundamentais. Vamos continuar crescendo e nos fortalecendo na fé, unidos pelo amor e pela esperança em Deus. Até o próximo vídeo.